Certo, eu quero retomar a entrevista com o nosso convidado, o Marcel Berdichevsky. Ele trabalha como guia de turismo, mora há mais de 20 anos em Israel, está trazendo, claro, seus relatos, aquilo que ele viu, que ele ouviu falar, as pessoas do seu círculo, o que elas passaram nesses 6 dias de conflitos. Agora, Marcel, naturalmente a gente pode perceber que as pessoas que moram em Israel acabam carregando muitos traços dessa história do país, a história do povo judeu. Tem a questão que envolve a religião, a espiritualidade, tem os episódios do Holocausto. Tudo isso acabou culminando com essa sociedade de hoje em Israel, a sociedade que aí está. O quanto todos esses elementos acabam dando forças para essa população passar por uma situação extremamente delicada e triste, como esses ataques que o país está sofrendo. E, em paralelo, nós observávamos uma crise no país, né? Muitas manifestações contra Benjamin Netanyahu, contra aquela reforma do Poder Judiciário. A situação atual, Israel está completamente unida, todo o povo unido, todos em uma só voz, todos juntos contra essa situação? Bom, é importante entender que a comunidade judaica internacional, que durante quase 2000 anos viveram num exílio, numa diáspora, voltaram depois de 1900 anos para a sua soberania, ou seja, o Estado de Israel não nasceu no século XX. O Estado de Israel, ele existiu há 3.000 anos atrás, biblicamente, com o rei Davi. Era um Estado monárquico. Hoje somos um Estado parlamentar, mas há 3.000 anos atrás era um Estado monárquico que durou 1000 anos, um Estado soberano em Israel e que foi tomado por vários impérios, desde o Império Romano até o Império Turco-Otomano, o Império Britânico, e por assim 2000 anos de tomadas. Ou seja, os judeus que viveram aqui viveram como moradores sem a soberania. Assim como outros também, como cristãos, como muçulmanos, que não tiveram soberania. Esse território nunca teve uma soberania, sempre foi uma província ou colônia de outros impérios. O povo judeu sempre manteve Jerusalém como a sua capital eterna religiosa, a cidade que ela é santa para 3 religiões, ou seja, as pessoas peregrinam para essa cidade com uma visão religiosa e espiritual, mas do ponto de vista político soberano, só existiu um povo que foi soberano aqui no passado, e hoje voltou à realidade depois do século XX, depois do Holocausto. O povo judeu, com todas as suas diferenças entre grupos religiosos, não religiosos, direita ou esquerda, política, eles têm muito mais coisas que os unem do que os que separam. O mundo em si está hoje polarizado entre direita e esquerda. Não é apenas o governo do Benjamin Netanyahu e os últimos anos de eleições, onde sempre o governo estava meio a meio. Difícil de encontrar algum país hoje na democracia moderna que não está partilhado. Brasil, Estados Unidos, França, Itália, todos estão com governos divididos. A sociedade está partilhada. Se a gente até os anos 90 tinha uma cortina de ferro, hoje temos outro tipo de cortina, que eu não sei como definir, mas que o mundo está partilhado e dividido em 2 lados. Um lado que vai tratar as questões humanitárias como a primeira causa do mundo e os direitos humanos, mas a gente esquece de ver que o dinheiro que foi da Unicef e de ONU e de outras organizações europeias foram para bombas, não foram para crianças em escolas na faixa de Gaza. O Egito tem uma fronteira tanto quanto Israel com a faixa de Gaza, ou seja, o dinheiro que poderia ser usado para dessalinizar água e ter água para os moradores de Gaza, ou criar energia elétrica, energia solar para que eles tivessem energia, eles poderiam fazer tudo isso com todo o dinheiro que receberam do mundo europeu. Ou seja, o problema humanitário que as pessoas levantam a bandeira, é muito fácil levantar a bandeira, mas botar isso em prática e criar uma convivência e coexistência, isso é muito difícil. Então a sociedade israelense sim tem suas divisões entre direita e esquerda, pró e contra, mas no fundo, numa hora que a gente vê a necessidade de defender a nossa soberania, depois de 2000 anos, todos estão juntos, direita e esquerda, os líderes dos movimentos de revolta que tinha da rebelião, da reforma, estão unidos todos em uma cooperação de ajudar todas essas famílias que perderam. Pessoal, não sei se vocês sabem, foi chacina com centenas de pessoas que perderam suas casas e quase 1000 pessoas assassinadas, homens, mulheres e crianças. Casas queimadas com pessoas dentro, como o pogrom da Europa, de Rússia, de século XIX ou o Holocausto.
Essa foi a realidade que a gente vê no século XXI e que eu não vejo muitas pessoas levantando a bandeira. Levantaram bandeira quando era problemas da questão racial negra nos Estados Unidos, levantaram bandeiras de todos os lados, e Israel, de repente, não é bandeira. Ou seja, o mundo parece que perdeu novamente o senso de responsabilidade de como foi há 80 anos atrás, e novamente Israel não vai deixar essa situação se repetir. Por isso estão unidos, direita, esquerda, todos que pensam diferente, para a defesa de um Estado soberano, independente da força necessária. Inclusive pudemos observar isso com a formação desse governo de emergência para dar mais autonomia para o governo tomar as decisões com celeridade. Agora eu vou passar... Mas é importante... Pois não, Marcelo, faz um complemento, por gentileza. Um complemento, toda a questão, como foi dita, do poderio militar que existe em Israel, mas todo esse poderio é usado apenas 1% de forma cirúrgica. Qualquer ação feita nos últimos 30 anos dentro de Gaza, 15 anos em operações contra Hamas, são todos eles cirúrgicos. Ou seja, qualquer invasão que Israel sempre fez era em procura de defesa do civil, de resgatar seus reféns, não teve nunca um intuito de matar palestinos ou de matar cidadãos indefesos. Essa é uma questão que o mundo inteiro esquece de olhar pontualmente toda a tecnologia criada até para bombas teleguiadas para cair exatamente no terrorista e não no civil. Tá certo. Agora mais uma questão, Cláudio Dantas. Você, Dantas. Marcelo, a gente sabe que a guerra em curso é uma guerra também midiática, é uma guerra de propaganda. Por aqui, não só por aqui, mas de uma maneira geral, a gente percebe a esquerda se solidarizando ao Hamas. Grupos LGBT, inclusive vimos aí na França manifestações, grupos LGBT+, aí fazendo também apoio ao Hamas. Eu queria que você pudesse explicar para essas pessoas, primeiro, que como são tratados os grupos LGBT+, em Israel, e como são tratados na faixa de Gaza pelo Hamas. Talvez pareça até ser piada, mas é realmente triste essa realidade, quando grupos que se levantam em direito da causa, do direito das mulheres, das crianças, podemos chamar LGBT ou todas as suas escolhas de gênero, levantam a bandeira de defesa, e quando chega numa situação como essa, onde tem chacinas que estupram crianças, decapitam crianças, homens e mulheres e idosos, dessa forma não tem ninguém que levanta a bandeira de defesa das mulheres. Não consigo entender essa bandeira. Homossexuais dentro da vida islâmica é extremamente complicado, na faixa de Gaza pior ainda. Ou seja, um pouquinho de hipocrisia no mundo que tem. Parece que as pessoas entraram numa onda de apenas levantar bandeiras virtuais, porque se eles realmente gostam tanto dessa causa, por que eles não vêm se voluntariar nas salas de aulas de Gaza, vêm trabalhar nas escolas e nos hospitais de Gaza, vêm passar um ano de voluntariado em Gaza e ver como que é a realidade, vivendo com as suas bandeiras. Queria ver se isso seria muito real. A gente quer agradecer muito a participação do Marcel Berdichevsky. Ele está há 20 anos em Israel, trabalha como guia de turismo, está colaborando com a gente aqui na Jovem Pan News, conversou com a gente em algumas ocasiões, trazendo, claro, suas informações e a situação de momento em Israel. Marcel, muito obrigado pela gentileza mais uma vez em reservar esse tempinho com a gente. Agora 1h30 da madrugada por aí. Fique em segurança, esperamos poder voltar a conversar em um momento mais tranquilo. Esperamos todos por dias melhores. Até a próxima. Obrigado, boa noite.